Para levar ao eleitor o máximo de informação sobre as eleições 2022 e sobre as candidatas e os candidatos, o SBT News abre espaço a todos os postulantes ao cargo de chefe do Executivo Federal, entre eles as representantes e os representantes dos 4 partidos que atualmente não têm representação parlamentar no Congresso Nacional: Democracia Cristã, Unidade Popular, PCB e PSTU. E dando continuidade a esta série de entrevistas, eu vou conversar agora com a candidata Vera Lúcia, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU. Mas antes das perguntas, eu apresento a vocês a nossa entrevistada. Vera Lúcia Salgado é pernambucana da cidade de Inajá, tem 54 anos, é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Sergipe, estado onde começou a militar na política inicialmente pelo Partido dos Trabalhadores e desde 1994 pelo PSTU, partido do qual é uma das fundadoras. Vera Lúcia já foi candidata a deputada federal em Sergipe, 4 vezes candidata a prefeita da capital do estado, Aracaju, e uma vez a governadora. Em 2020 foi candidata a prefeita de São Paulo e em 2018 foi candidata à presidência da República, candidatura que repete agora em 2022. Candidata, são mais de 30 anos de militância política, né? 28 deles no PSTU. Feito esse resumo do trabalho da senhora, eu começo com essa entrevista com uma pergunta que muita gente que não é ligada diretamente à política faz. Qual é a importância de um partido que atualmente não tem representação no Congresso Nacional apresentar uma candidatura à presidência da República? É extremamente importante porque para solucionar problemas que são nossos, comuns da classe trabalhadora, eu sou, antes de tudo, uma operária costureira de sapatos, né? E a minha candidata, né, a minha vice, que é Raquel, que inclusive está aqui, ó, na capa de nosso jornal, é uma indígena. Então, para solucionar problemas que são nossos, de mulheres como nós, da classe trabalhadora, nós precisamos tirar dos super ricos desse país. Então, nessas eleições, apresentar a nossa candidatura é uma necessidade. Nós precisamos solucionar problemas que são nossos e que são muito graves. Nós estamos tratando da fome, da miséria, do desemprego, da violência, da vida que é um drama constante para nós. E que isso não vai se resolver apresentando como os outros candidatos, nem como o candidato que já governa esse país, que é diretamente responsável pelo que nós vivemos hoje, e nem você pode solucionar problemas da classe trabalhadora abraçado com os setores da grande burguesia, banqueiros, grandes empresários. Não faz isso em alianças com a Fiesp, aliados ali na Faria Lima. Você resolve isso junto com a classe trabalhadora organizada. E é exatamente por isso que é imprescindível uma candidatura como a nossa. Porque é uma necessidade. Nós precisamos organizar a classe trabalhadora brasileira para que ela, de forma coletiva e organizada, possa tratar de problemas que são nossos, mas possa, mais do que isso, controlar o governo. O programa apresentado pelo partido, pela senhora, a Justiça Eleitoral, se concentra em 5 propostas para essas questões que a senhora mencionou, que são sensíveis aos trabalhadores. Em que consiste, então, essas propostas? Então, a questão da fome soluciona da seguinte forma. Primeiro, de imediato, nós precisamos deixar de pagar a dívida pública a 5 bancos, pegar esse dinheiro, dobrar os salários mínimos e garantir que todo desempregado nesse país, absolutamente todos, tenham esse salário para viver enquanto entra no mercado de trabalho. Junto com isso, nós precisamos reduzir drasticamente a jornada de trabalho para abrirem novas vagas, ao mesmo tempo ter um plano de obras públicas que responda às necessidades da classe trabalhadora de moradia, creche, saneamento básico, tudo que nós precisamos. E os recursos para isso nós temos que buscar onde eles estão, que é dos super ricos aqui nesse país. São 315 indivíduos que concentram a maior riqueza e é deles que nós precisamos tirar para solucionar esses problemas, através da estatização das 100 maiores empresas desse país, mas que essas empresas elas precisam estar controladas pelos trabalhadores que nela trabalham, juntamente com a população. Com a pandemia e a situação econômica do país, a situação da fome, da insegurança alimentar, que hoje mais de 30 milhões de pessoas vivem nessa condição, e da miséria, se tornaram ainda mais urgentes. Programas sociais e distribuição, como o Auxílio Brasil,
o antigo Bolsa Família, a senhora pretende manter, a senhora pretende ampliar? Então, garantir o pagamento de um salário mínimo é a primeira medida. A outra é garantir que as pessoas entrem no mercado de trabalho, porque a fome está diretamente relacionada com o desemprego e com o rebaixamento salarial. Então, para que nós possamos solucionar isso, nós precisamos estatizar todo o agronegócio. Desde as terras, a indústria, a distribuição de alimentos, colocá-la sob o controle dos trabalhadores que lá trabalham e da população. Que toda a produção de alimentos, o Brasil é um grande produtor de alimentos, essa produção tem que estar voltada para o atendimento das necessidades de quem mora nesse país prioritariamente. Não pode servir aos interesses de um punhado de mega empresários que recebem muito dinheiro em dólar, enquanto o povo passa fome. Então, estatizar o agronegócio, estatizar as terras, né, a indústria, distribuição de alimentos, revogação das reformas trabalhista, previdenciária, redução da jornada de trabalho, tudo isso é o que vai garantir o atendimento, solucionar o problema da fome e do desemprego ao mesmo tempo. Por exemplo, com essa estatização dessas 100 maiores empresas, consequentemente entram os bancos, controlados pelos bancários. Tanto nós vamos ter controle sobre as operações bancárias, que ninguém conhece exatamente o que acontece ali, e ao mesmo tempo nós vamos utilizar todos esses recursos para o desenvolvimento do país e para solucionar todos os graves problemas que se vive aqui, tanto do desmantelamento da indústria, da fome e do desemprego. Qual seria a relação com o capital privado? Existiria capital privado ainda no país? Ainda. Porque só são 100, né? Uhum. Nós vamos começar com as 100 maiores empresas, vamos estatizar. Com o restante das grandes empresas, vão se pagar impostos, inclusive vamos taxar os lucros e os dividendos e também as grandes fortunas. E para isentar o micro e o pequeno empresário. E garantir que a gente resolva, solucione problemas que são gravíssimos, de habitação, de saneamento básico, de creches, de ampliação das escolas, de rodovias, ferrovias, ou seja, resolver problemas que são graves e que não se resolve porque primeiro se prioriza os bancos em detrimento das necessidades das pessoas. Invertendo essa lógica, nós vamos atender às necessidades humanas aqui nesse país, como parte das tarefas internacionais, e a relação com os grandes capitalistas vai ser de pagamento dos impostos, de taxação sobre os seus lucros e dividendos, para que os pequenos possam crescer e se desenvolver e sobreviver, e a gente resolva o problema da fome e do desemprego aqui do país. A geração de empregos, então, seria com investimento estatal? Seria com investimento dessas empresas, mas também do setor privado, porque vão pagar impostos que hoje eles são isentos. Os grandes empresários desse país não pagam um tostão de imposto. Muitas multinacionais que se instalam aqui nesse país não pagam um centavo de imposto. Todos esses senhores, todos esses mega empresários vão pagar muito imposto, não só não só vamos taxar suas fortunas, nós vamos taxar desde os lucros, os dividendos, inclusive as verbas que são emitidas daqui, né, que são produzidas aqui, que são tiradas daqui, que são as reservas que são mandadas para esses países, nós vamos utilizar principalmente para o desenvolvimento do país. Nesse cenário, qual seria o papel da Petrobras, já que hoje a gente vive uma crise com dolarização dos preços? Qual seria o papel da Petrobras no governo da senhora? Então, primeiro que nós precisamos reestatizar todas as estatais que foram privatizadas nesse país. Elas precisam voltar a ser estatal, inclusive a Eletrobras e a Petrobras, e colocadas sob o comando dos trabalhadores que trabalham nessas empresas. A Petrobras precisa voltar a ser estatal do poço ao posto. Todo o sistema Petrobras é controlado e administrado pelos petroleiros que trabalham na Petrobras em consonância com a população. Com isso, segundo os petroleiros, era possível você ter combustível gasolina na bomba a R$ 1,60. O diesel pode ser R$ 1,30. E o gás de cozinha a no máximo R$ 50. São os petroleiros que fazem isso. E nós precisamos garantir isso, e não é feito hoje, e acabar com a paridade de preço de importação.
né? Porque nós trabalhamos e recebemos em dólar, trabalhamos e recebemos em real, produzimos em real. Então, nós temos que comprar e vender aqui também de acordo com isso. Então, isso resolve o problema da inflação. Petrobras 100% estatal, controlada por esses trabalhadores que trabalham na Petrobras, elegendo a sua administração, desenvolvendo todo o parque industrial que está sendo desmantelado e vendido, como as refinarias. E é óbvio que a gente pode exportar petróleo, mas quando tudo isso aqui já estiver autossuficiente, do atendimento geral do país e o desenvolvimento desse país, que hoje está voltando à condição de colônia, enquanto que suas riquezas estão sendo entregues aos grandes capitalistas nacionais, principalmente os internacionais. Candidata, no âmbito das reformas estruturais, muitos economistas defendem que são necessárias reformas estruturais como administrativa, fiscal e tributária. E eu aproveito para perguntar sobre as reformas que já foram feitas. A senhora faria novas reformas, revisaria reformas que foram feitas? Então, a primeira coisa que nós precisamos é revogar as reformas que foram feitas até hoje, enganando os trabalhadores, dizendo que era para resolver o problema do desemprego, para a geração de empregos, e em nome disso fizeram as reformas trabalhista e previdenciária. Nós precisamos revogar imediatamente as reformas trabalhista e previdenciária, porque hoje os trabalhadores ou estão desempregados ou estão trabalhando em condições degradantes. E nós precisamos fazer isso imediatamente. E a mesma coisa é revogar a lei do teto de gastos. Nós precisamos aqui ter limite, o limite aqui é o atendimento das necessidades humanas. Então, a lei de responsabilidade fiscal também se revoga. O que vai prevalecer é a lei de responsabilidade social. A prioridade aqui não vai ser o setor financeiro, não vai ser o capital financeiro, não vão ser os bancos, não vão ser as multinacionais que vêm para cá, explora e na hora que quer ir embora, pega as suas coisas e deixa um rastro de destruição. A prioridade aqui é desenvolver a indústria brasileira, é garantir emprego, pleno emprego. Então, é redução da jornada de trabalho, não pode ser superior a 30 horas em 5 dias. Se sobrar gente desempregada ainda, você reduz ainda mais, porque tem alta tecnologia, de forma que você garanta que todos aqueles que têm idade para estar no mercado de trabalho, trabalhe, se desenvolva e produza para o país. E, ao mesmo tempo em que nós vamos, com isso, criando as condições e pavimentando de condições o próprio país para sair da condição de colônia, que está voltando a ser hoje, e em meio à dimensão econômica e riqueza que o país tenha, isso também seja vivido pelo povo brasileiro e, mais do que isso, nós ainda possamos auxiliar através da exportação de alimentos, daquilo que for necessário, principalmente para os nossos irmãos na América Latina. Então, são mudanças estruturais profundas, como estatização, controle feito pelo conjunto dos trabalhadores, revogação dessas leis, não pagamento da dívida, né, para rolagem e juros da dívida pública, tudo isso, né, taxar não só as grandes fortunas, mas lucros e dividendos de grandes empresários, isentar o micro e pequeno empresário de pagamento de impostos. Tudo isso são medidas de grande profundidade, por isso requer o conjunto da classe trabalhadora organizado e mobilizado para garantir a aplicação desse projeto. Candidata, a corrupção é algo que, infelizmente, é muito presente na sociedade brasileira. A senhora falou de uma ampla proposta de estatização e muitas vezes a gente vê uma corrupção já enraizada em estatais. Verdade. Como fazer para coibir a corrupção? A senhora tem propostas para combate à corrupção? Então, geralmente a relação da corrupção tem uma relação direta com o Estado e empresas privadas, né? O Estado é uma relação de mão dupla, né? Uma relação combinada, é o público e o privado nessa relação promíscua que é a corrupção. A forma que nós vamos garantir que essas estatais não sejam corrompidas pelos governos através da utilização das estatais para o seu favorecimento político é o controle dessas empresas pelos trabalhadores que nela trabalham, que
tanto ele elege os administradores, como junto com a população decide sobre a produção. E quem vai fiscalizar isso é o conjunto da classe trabalhadora e da população organizada. Então, tudo isso tem que ser feito de forma que ela participe ativamente. Então, nós não vamos votar somente a cada 2 anos no período eleitoral. Então, é o conjunto da classe trabalhadora, da sociedade civil, toda organizada, votando o tempo inteiro sobre tudo que deve ser feito, sobre tudo que deve ser construído e fiscalizando isso, inclusive controlando o governo. Porque a classe trabalhadora só pode dizer um dia que o governo é seu quando ela tiver o controle sobre esse governo. E é exatamente isso que nós queremos. Durante a pandemia, nós vimos aí a importância e a capilaridade do SUS, né, do Sistema Único de Saúde. Quais as propostas da senhora e do partido para a área de saúde? O SUS, nós precisamos salvar o SUS da degradação que existe. Então, uma primeira medida é a revogação do teto de gastos. A outra medida é garantir que todos esses recursos sejam destinados também para o SUS. Quando a gente deixa de pagar a dívida pública, quando a gente vai taxar lucros, dividendos dessas grandes empresas, nós vamos investir, obviamente, nos serviços que serve ao conjunto da população brasileira. E, ao mesmo tempo, nós vamos anexar ao SUS todos os hospitais, grandes clínicas, laboratórios e investir na indústria de medicamentos e laboratórios que foram fechados para que o SUS não tenha que concorrer com a iniciativa privada. E toda pessoa nesse país, seja daquele que varre a rua, até aquele que administra uma grande empresa, ou seja, ele um empresário, ele vai ser tratado no mesmo lugar. Entende? Então, a primeira coisa é isso. Da mesma forma que todos aqueles que têm cargos públicos, desde o presidente da República até o vereador, vai utilizar os serviços do SUS para o atendimento da sua saúde. Gerar empregos necessita de mão de obra. Mão de obra precisa de formação. Para a área de educação, quais são as propostas do partido e da senhora? O problema do desemprego não é falta de gente qualificada. Na verdade, falta vaga para a gente qualificada que já existe. Então, acabar com a terceirização que existe hoje na escola pública. Esses profissionais que hoje são terceirizados, eles seriam incorporados imediatamente ao quadro de efetivos e, a partir daí, se fazer concurso público, pegando principalmente aqueles que já fizeram concurso, passaram e não foram chamados, e, ao mesmo tempo, garantir que a educação pública básica, desde a creche até a universidade, ela seja pública. Então, todos os recursos vão ser destinados para a universidade pública, para a escola pública, desde a creche. E, ao mesmo tempo, e a mesma coisa é isso. Então, se tiver que pegar grandes universidades públicas, grandes escolas para o atendimento da população, para o atendimento da educação, será feito isso. E, ao mesmo tempo, em que nós precisamos qualificar e dar aos professores e a toda a comunidade escolar e aos professores e aos técnicos condições para trabalhar. E, ao mesmo tempo, respeitar os alunos e respeitar os trabalhadores. Professor não é para apanhar. E aqui no Brasil, professor apanha. E eles batem nos professores dos filhos da classe trabalhadora que lutam por melhores condições de trabalho e de salário para dar aula aos filhos da classe trabalhadora. Então, nós precisamos garantir que toda a educação ela seja pública, gratuita e de qualidade. Então, quando a gente diz que vai estatizar as 100 maiores empresas, que nós precisamos garantir, assegurar o controle sobre as operações bancárias, que nós vamos utilizar os recursos dessas estatais funcionando a todo vapor nesse país, controlado pela população, ter recursos necessários para investir em educação, investir em saúde pública, tudo isso público de boa qualidade, inclusive investir em pesquisa, para que o Brasil saia da condição em que está hoje de indigência em nível internacional. A senhora tem como companheira de chapa uma indígena, a Raquel Tremembé, e eu quero saber da senhora quais são as propostas para a inclusão de minorias, indígenas, negros. A senhora é uma mulher preta. Então, eu sou negra e quero até dizer, minha vice está aqui, né, não está aqui nessa entrevista comigo, mas ela está aqui na sala. Nós não somos minoria.
Nós somos a maioria desse país. A população negra brasileira tem 54%. Mas a participação na sociedade é menor, infelizmente. Só as mulheres negras são 28%. E nós somos de maioria negra ou indígena. Então, nós somos a maioria daqueles que trabalham, mas também dos que são desempregados, daqueles que passam fome, daqueles que vivem as piores situações. Inclusive, a questão indígena é uma coisa que precisa ser reparada imediatamente. Como é que se repara a questão indígena? Primeiro, com a estatização de todo o agronegócio, devolução das terras indígenas, devolução das suas terras, dos seus territórios, e dá para todo o povo indígena, como para toda a classe trabalhadora brasileira, principalmente negra e mulheres que somos nós as mais pobres, as condições que hoje todo o sistema capitalista nos rouba, que é o emprego, que é o direito à moradia, saneamento básico, creche para os nossos filhos, escola, saúde, tudo isso que nos é negado. Então, o nosso programa, ele é voltado exatamente para o atendimento dessas necessidades da maioria desse povo que é invisibilizado. Nós somos invisibilizadas, inclusive o fato da gente ser candidata de um partido pequeno, que é socialista, que é revolucionário, e por não ter representação no Congresso Nacional, nós somos invisibilizadas nas eleições. Nós somos invisibilizadas em todos os momentos. E nós precisamos, nós queremos ser vistos não apenas nos momentos de nossas tragédias. Nós somos protagonistas e responsáveis por toda a riqueza produzida nesse país. Então, nós temos o direito de usufruir dela e temos o dever de nos organizar para buscá-la. Deputada não, já foi candidata a deputada. Candidata, falando um pouco de pauta de comportamento, a religião está inserida nessa campanha como acho que nunca esteve, né? De uma forma até bastante polarizada e com apoio a um certo candidato. Sim. Qual é a proposta e como um governo da senhora vai trabalhar a questão da religião? Primeiro que você tem que respeitar a fé de cada pessoa, de todas as pessoas. Nós não vamos tratar da fé das pessoas. Nós queremos resolver o problema do desemprego de todas as pessoas que sejam religiosas ou não. De todas as pessoas que estão passando fome, sejam elas religiosas ou não. Todas elas pertencem à classe trabalhadora. Nós queremos resolver o problema da moradia, da creche, que envolve as pessoas religiosas ou não. Então, nós queremos tratar dessas coisas que nos são comuns. E a fé é de cada pessoa. A religião é individual, né? É particular da pessoa. Não é particular porque quando são milhares de pessoas, milhões de pessoas, é uma coisa social, é coletiva e tal, que eu respeito. Respeito aqueles que têm religião, qualquer que seja ela, não só os cristãos, sejam eles católicos ou evangélicos, mas também os de candomblé, os também da Umbanda, todas as expressões religiosas, inclusive quem não tem religião. Simplesmente seguir a Constituição, né? Simplesmente deixar as pessoas serem o que elas são. Elas precisam ter condições para sobreviver e é disso que nós queremos tratar. Em relação ao acesso a armas, a senhora pretende manter? Então, a questão das armas é uma coisa muito interessante. Nós temos o direito de nos autodefender. Nós somos hoje assassinados aos montes, sejam nas periferias, sejam inclusive nos locais de trabalho e nas aldeias indígenas. Então, nós somos o tempo inteiro caçados como bichos e assassinados. Aqui o Estado é organizado e armado, até o crime no Brasil é organizado e armado. Nós precisamos nos organizar para nos autodefender. Nossa autodefesa depende da nossa ação coletiva organizada, tanto nos bairros, nos locais de trabalho, de moradia, mas para preservar as nossas organizações, os sindicatos, os movimentos, os partidos, né, e garantir que eles existam, o direito de manifestação, o direito de organização, o direito de que você possa expressar o seu pensamento, que isso hoje é negado. Então, as pessoas têm o direito de dizer se querem uma arma ou não. Essa também não é uma tarefa de Estado, porque se o Estado é armado, a sociedade civil também tem o direito de o ser. Mas a ação tem que ser toda ela sempre muito organizada e coletiva para se autodefender. Com o modelo que foi implementado por esse governo atual?
Não, é o oposto desse governo. Ele arma ruralista, ele arma o agronegócio para matar quilombolas e matar indígenas. Né? Ele festeja a morte dos ativistas que fazem a defesa da natureza e fazem a defesa dos povos indígenas. Nós queremos exatamente o inverso, é nos proteger desse tipo de gente. E o acesso a armas continuaria, então? O acesso continuaria, porque hoje o acesso com a não fiscalização se tem. maior? Com a fiscalização maior, mas o acesso hoje não é para a gente. Porque quem é pobre, quem não tem nem comida, não tem direito à arma, não tem acesso a ela. A gente só recebe as balas, né? Só recebe as balas nas periferias, só recebe as balas nas aldeias. E nós temos o direito de salvar as nossas vidas, para salvar inclusive a natureza. Meio ambiente é uma pauta mundial que o Brasil já foi protagonista e deixou de ser protagonista. Qual será o papel do governo da senhora em relação ao meio ambiente? Então, quando a gente fala de estatizar e de ter uma planificação de toda a produção em consonância com a natureza, isso já é parte desse trabalho. A outra é que, com o conhecimento de quem vive diretamente lá, sejam os indígenas, quilombolas, mas toda a população tradicional que vive nesses ambientes possam nos ensinar. Além do mais, nós vamos taxar e punir severamente, principalmente as grandes empresas poluidoras do ar e dos rios e da terra que não cumprirem os critérios de proteção ao meio ambiente. Mas vamos fazer isso em consonância com quem mais conhece, que são os indígenas, os quilombolas e os povos da floresta. Vai haver um fortalecimento dos meios de fiscalização ambientais? Vai ser fiscalizado por todos aqui, sim, tanto eles como toda a população. Quem vai fiscalizar não só são os órgãos ambientais, terão os órgãos ambientais que vão funcionar numa relação direta com aqueles que trabalham diretamente, os trabalhadores das indústrias, porque não é só a questão da Amazônia, são também a questão dos rios, é também a questão do ar. Então, não é uma coisa somente distante, é também nas grandes cidades. Vai ser numa relação permanente entre toda a população diretamente envolvida e toda a população que vai fiscalizar juntamente com os órgãos do Estado. Candidata, eu agradeço a senhora a participação nesta entrevista e aproveito para desejar uma boa campanha, né? Tem até o dia 2 de outubro, primeiro turno, uma boa campanha para a senhora. Então, esta foi a entrevista com Vera Lúcia, ou só Vera, como ela prefere ser chamada, candidata do PSTU à presidência da República.